Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Vicário e essa é a edição 36 do Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. O tema de hoje da nossa mesa redonda vai ser a mercantilização do futebol. Vai ser o seguinte título: Futebol como negócio, da grama à grana. Esse é o tema de hoje. Um tema que foi colocado na mesa a partir dos eventos que ocorreram no último mês. No dia 18 de abril, um domingo, às 11 horas da noite, foi noticiado que seria criada uma nova Superliga Europeia, reunindo os grandes times do continente europeu. Entre eles eram 12 clubes, né? Os 6 ingleses, o Tottenham, o Arsenal, o Chelsea, os 2 de Manchester, né? O City e o United, e o Liverpool. 6 times ingleses, 3 times espanhóis, o Atlético de Madrid, o Real Madrid e o Barcelona, 3 times italianos, né? A Inter, o Milan e a Juventus. 12 dos grandes times europeus, sendo que ficaram de fora o Bayern e o PSG. Essa notícia teve um grande impacto na Europa, no futebol europeu, porque simplesmente sinalizava com uma concentração de recursos jamais vistas no futebol, né? Uma mudança completa nas estruturas existentes do futebol, enfim, apontava para um nível de concentração de times absurdo dentro do continente europeu. Na verdade, a reação foi muito grande, reação de governos, reação de confederações, reações de jogadores, reação de torcedores, e essa forte pressão, essa forte reação fez com que esse projeto ele fosse abortado na terça-feira seguinte, quando os times ingleses saem da Superliga. No entanto, esse processo de enfrentamento seguiu, e o que aconteceu no último domingo, nós estamos gravando numa quarta-feira, né, 5 de maio, no último domingo, 2 de maio, os torcedores do Manchester United fizeram uma manifestação antes do jogo Liverpool e Manchester United, né, que é um clássico do futebol inglês. Então, essa manifestação acabou fazendo com que o jogo fosse suspenso. E a manifestação dos torcedores do United era justamente contra os donos do clube, né? Então, esse processo, um processo que, na verdade, ele reflete um longo processo de mercantilização, de liberalização dos mercados, no caso do futebol, onde passa por globalização, mercantilização, financiarização, desregulamentação, uma série de eventos, de acontecimentos dos últimos 30 anos que desembocaram nesses acontecimentos do último mês, né? Sendo que a gente estava conversando que hoje estamos gravando na quarta-feira, ontem, terça, e hoje você teve as semifinais da Champions League, né? E quais são os 2 times finalistas? São o Manchester, né? O City, que é bancado pelos Emirados Árabes, e o Chelsea, que é bancado por um magnata, um super magnata russo, que é o Roman Abramovich, né? Sintetizando, na verdade, um pouco dessa história toda. Então, essa é a história que a gente vai conversar, esse vai ser o tema que a gente vai conversar com vocês hoje, saindo desde os acontecimentos lá dos anos 80, né, do governo Margaret Thatcher, da tragédia de Hillsborough, passando pelo relatório Taylor, passando pela criação da Premier League, passando pela liberação do mercado de jogadores de futebol, né, com a Lei Bosman, até desembarcar, né, no fato que, principalmente a partir dos anos 2000, você tem um desembarque de grana, principalmente advindas de estados, países, né, como o Catar, como os Emirados Árabes, de figuras, de fundos, de famílias ricas americanas, como o caso dos Glazers, né, que controlam o Manchester United. Enfim, esse é os grandes temas que a gente vai conversar com vocês hoje, e nós temos aqui, para essa conversa, nós temos a nossa mesa tradicional, o nosso time recomposto hoje, com o Eduardo Costa Pinto, saindo de uma pequena contusão da semana passada, mas já jogando hoje. Então, Eduardo Costa Pinto está aqui hoje com a gente, Numa Mazati,
Eduardo Baixa e o nosso grande decano Luiz Carlos Delorme Prado. Então, essa é a nossa mesa tradicional, é com esse pessoal que a gente vai conversar. Hoje, Bastanzinho com a camisa do Atalanta, né? Representando bem essa situação, porque se sai a Superliga, o Atalanta vai para o vinagre. Aí eu resolvi, então, vir com a minha camisa da seleção uruguaia, quer dizer, mais tradicional e possível do que isso. A minha pequena homenagem ao grande Obdúlio Varela e ao grande Eduardo Galeano. Galeano. Então, grande Galeano, não é isso? Então, botei a minha camisa aqui da seleção uruguaia, soltei o cabelo a lá os anos 70, né? Estou parecendo o Mário Kempis, exatamente, jogador de futebol dos anos 70, para essa nossa mesa, que é um tema, ou seja, nada representa mais a contemporaneidade do que está acontecendo hoje no futebol, com esse capitalismo turbinado 4.0. É isso aí, começando, Baixa, para começar, vamos começar com os acontecimentos lá dos anos 80, dos anos 90, né? A dona Thatcher, o neoliberalismo avançando sobre o futebol. Pois é, Bicalho, boa noite. Aqui com a camisa, né? Não é da Internazionale de Milão, né? Da Atalanta de Bergamo, né? Que é um time menor, que tem, em alguma medida, desafiado os grandes da Itália e da futebol europeu, né? Que tem sido muito lembrada nos debates agora, né? Que é um clube que ficaria, né, alijado do seu projeto se a tal da Superliga vingasse, né? Agora, sobre a Superliga, houve muitas falas interessantes, e uma que eu destaco é a do Gary Neville, né? Um ex-jogador, do ídolo do Manchester United, uma fala, ele foi uma das vozes mais contundentes, né? A declaração dele foi das mais contundentes contra a Superliga, mas na fala dele, né, ele lembrava, ao questionar a Superliga, ele lembrava do passado do Manchester United, das suas origens operárias, né? E pensando um pouco, né, quer dizer, evocar, né, essas origens operárias do Manchester United, em alguma medida é um certo engodo, né? Porque se pensarmos bem, né, o que existe hoje, independentemente de Superliga, tá? Colocando de lado a Superliga, tá? Digamos que não houvesse essa proposta de Superliga, tá? O que existe hoje, né, do movimento operário no Manchester United atual, tá? Independentemente de Superliga, tá? É um time que tem ação em bolsa, é uma verdadeira multinacional, né, que tem um dono milionário norte-americano, né, jogadores do mundo inteiro, né, é uma marca, digamos assim, conhecida no mundo inteiro. Né, o que existe, né, daquele Manchester originário? Né? E aí, na verdade, pensar não apenas o Manchester, mas a Premier League, né? Quer dizer, o futebol inglês é um caso paradigmático dessa mercantilização do futebol, né? Talvez o caso mais emblemático. Né? E é um processo que remonta aos anos 80, né? Durante o período Thatcher, né? Governo Thatcher. A Thatcher, né, quer dizer, uma das suas principais plataformas era o combate aos sindicatos, né? Os sindicatos. Deixou isso muito claro, né, ao longo do seu governo. E alguns dos clubes mais tradicionais da Inglaterra tinham exatamente um passado operário, né? Tinha uma vinculação com os trabalhadores, né? Era o lazer da working class, né, britânica, ligação com os sindicatos, caso do Liverpool, do próprio United. Então, quer dizer, no fundo tem um artigo muito interessante, né, da Trivela, que é um site bacana, também outro da Ludopedia, Ludopedio, né, que a gente utilizou, chama a atenção para o seguinte: aquelas tragédias que houve nos anos 80, envolvendo particularmente o Liverpool, na final da Copa Europeia, né, do embrião do que era o torneio anterior à Champions League, ali contra a Juventus, jogo na Bélgica, e depois a tragédia de Hillsborough, né, no final dos anos 80, 89, né,
ambos o Liverpool estava envolvido, que morreram muitas pessoas, e aí, quer dizer, toda a retórica foi de culpar os torcedores, os hooligans, e de fato havia isso, havia muita violência nos estádios da Inglaterra, tá? Mas houve uma série de responsabilidades das autoridades que foram deixadas de lado, e essas questões estão ainda em discussão, estão em aberto ainda no Reino Unido, foram reabertas, na verdade, na última década, tá? Mas naquele momento a responsabilidade foi colocada nos torcedores, né? nos brutos torcedores, né? Então, o movimento que vai se ter, na verdade, é de ir deixando de lado esses torcedores, né? Um movimento de elitização do futebol que vai jogando para fora do estádio esse tipo de... jogando para fora o torcedor mais pobre, né? Quer dizer, ele vai sendo o torcedor working class, trabalhador inglês, vai sendo alijado, né, da possibilidade de frequentar o estádio. O ingresso vai se tornando mais caro, né? As arenas, os estádios vão sendo reduzidos, né? O que ajuda, contribui para tornar o ingresso mais caro. Tá? Então, tem esse processo, por um lado, né? Por esse lado, e por outro, da própria, na verdade, mercantilização, né? Um movimento que vai levar à criação da Premier League, a partir de uma questão de discussão de cotas de televisão, e depois também no Reino Unido, pioneiro, né? Nesse processo de clubes abrindo seu capital, né? E vendendo ações em bolsa. Tá? Então, quer dizer, o projeto Thatcher, que era, de um lado, essa é uma faceta, né? O combate aos sindicatos é uma faceta, mas outra era esse choque de capitalismo, né? Em sentido amplo, né? A famosa frase dela, né? De que não existe algo como sociedade, né? Então, quer dizer, essa invasão do mercado também vai se processar com uma mudança, né, na própria natureza dos clubes, do entendimento, do conceito do que era um clube, né, um clube de futebol. Né? Então, é curioso que alguns analistas hoje em dia, que reclamam muito das arenas atuais, né, do torcedor que se comporta como cliente, que vai tirar selfie, né, que aquele torcedor raiz foi jogado para fora do estádio, mas, por outro lado, né, aplaude a Premier League, sim, tem encantamento pela Premier League, né, fala de balanço de clube, né, enquanto, na verdade, né, esses dois elementos, né, o torcedor que desapareceu, esse torcedor consumidor, a arena, né, que é para massa cheirosa, né, como falava a outra, né, esse é tudo parte do mesmo processo, né, desse processo de mercantilização. E aí, sobre o caso, em particular, do Manchester United, houve um movimento de resistência muito interessante, né, quando essa família, o milionário norte-americano comprou o clube, né, um grupo de torcedores, né, insatisfeito, né, exatamente por enxergar que o seu velho Manchester, esse clube de raiz operária, já não existia mais. Quer dizer, o Manchester United contemporâneo não representava mais o que tinha sido o clube da infância desse pessoal, né? Não tinha mais, tinha perdido vínculos com a comunidade, tinha se tornado uma multinacional, né? Eles vão fundar um clube, né, chamado o United of Manchester, né? O Bicalho vai colocar a imagem, né? Que exatamente joga na quinta divisão, né? Ele não tem pretensões, né, de ser o campeão da Premier League, chegar à Premier League, né? O que interessa é ali a coisa original do jogo de futebol e da relação de um clube local, né, com uma torcida local, quer dizer, com os moradores da cidade, né, com a comunidade. E aí é interessante eu conhecer, agora estão falando muito desse Clube United of Manchester, eu descobri trabalho, né, tenho uma parceria, né, de trabalhos acadêmicos com um professor inglês radicado nos Estados Unidos, e aí essa imagem que o Bicalho colocou era um adesivo na porta da sala dele, né? Eu perguntei, mas o que é isso, né? E aí ele me explicou, né? Quer dizer, tá o símbolo do Manchester escrito "Hey dude, where's my club?" Quer dizer,
ei, cara, cadê meu clube, né? Eu não reconheço, não enxergo mais o meu clube de coração como, né, como que ele era, como meu clube efetivamente, né? Não tem mais esse vínculo. Então, daí, né, enfim, é exatamente dessa turma que criou esse clube alternativo, esse professor, evidentemente, torcedor raiz do Manchester United, né? Então, Bicalho, quer dizer, são esses elementos, né, para começar a nossa aqui, para botar a bola em jogo, né? Baixa, acrescentando algumas coisas, Baixa, algumas informações, né? Hillsborough, você teve, em Hillsborough, você teve 766 feridos e 96 mortos, né? Então, isso foi muito usado, né, contra as torcidas e foi usado para que você tivesse as mudanças no futebol inglês, principalmente no que diz respeito aos estádios, né? Então, você teve o relatório Taylor. É engraçado essa questão, porque no relatório Taylor que você teve, a conclusão não foi que os culpados tinham sido os torcedores, embora o governo da Thatcher usou isso, os tabloides ingleses usaram isso pesadamente, acusaram os torcedores do Liverpool, né, de terem causado o acidente, de terem causado a tragédia, mas, no entanto, no relatório Taylor, o que era proposto era a modernização dos estádios. Então, para você modernizar os estádios, pela primeira vez, você ia precisar de recursos para financiar essas mudanças. Tá certo? Então, isso foi a janela que você, para a entrada da Sky, no que diz respeito da televisão, enfim, ali abre, olha, não, a gente precisa de dinheiro, porque sem dinheiro a gente não moderniza os estádios. Essa é uma questão. E com a questão específica de Hillsborough, quer dizer, os trabalhadores, os torcedores foram acusados, mas, no entanto, no relatório de 2012, pela primeira vez, você teve um relatório independente. A conclusão do relatório independente é de que os torcedores não foram os culpados. Quem foram os culpados foram as autoridades. As autoridades é que foram responsáveis, inclusive a polícia, pelo que aconteceu em Hillsborough. Então, você só conseguiu resgatar a memória desses torcedores, que é muito importante para o Liverpool, né? Para o Liverpool é uma coisa muito importante, em 2012, que você provou que realmente isso não foram os torcedores. Inclusive a torcida do Liverpool, né, que detestava a Thatcher, né? Tinha músicas ofensivas a ela, né? Por razões óbvias, né? Estava no coração dos garotos, exatamente. Bom, isso a gente tem, no entanto, tem outros eventos além, isso está acontecendo na Inglaterra, mas tem um fato que acontece na União Europeia que é fundamental, que é a Lei Bosman, né? A Lei Bosman é um jogador belga, ele joga no Liège, termina o contrato dele e ele gostaria simplesmente de ir para um outro time, jogar em outro time. Só que naquela época, o seu passe pertencia ao clube, então o clube não liberava. Então, para liberar, digamos assim, liberar o seu passe, o Bosman entra na Corte Suprema, né, da União Europeia, pedindo justamente essa liberalização. Esse é um processo que vai durar 5 anos e, ao final, você tem essa liberalização. A consequência concreta é a liberalização do mercado, né? Do mercado de mão de obra, ou de pé de obra, né? Como gosta o Juca Kfouri, né? Mas esse mercado de jogadores europeus, então você é um jogador europeu, você é um cidadão europeu, então, como qualquer outro cidadão que trabalha, você pode trabalhar onde você quiser e não tem restrição nenhuma. Acabou o seu contrato, você vai lá e faz um contrato novo com o clube que você quiser. Então, a Lei Bosman foi fundamental. E, ao mesmo tempo, isso em 95, e nessa mesma época você está criando a Champions League, né? Pelo menos a Champions League dessa maneira que a gente conhece. Então, Numa Mazati, chamando você para o jogo, gostaria que você começasse por aí, desenvolvesse o seu raciocínio sobre esse futebol de cada vez mais pouca grama e muita grana. Pois é, Bicário. Então, como você colocou o caso Bosman, né, que teve consequências importantes, assim, decisivas sobre a evolução do futebol europeu. Não tem essa questão de contrato que você colocou, mas eu acho que a consequência talvez mais fundamental do caso Bosman, e que foi uma consequência, assim, o caso Bosman a ser julgado em 95. Em 90, enfim, a decisão da justiça aparece em 95, e basicamente a decisão de justiça, ela, como você colocou, estabelece que as regras de livre circulação dos trabalhadores
dentro da União Europeia se aplicam para qualquer tipo de atividade, incluindo o futebol. Então, além das questões específicas de contrato, individuais para cada jogador, talvez a maior consequência disso, e que acabou com o caso Bosman, isso já vai ser estabelecido a partir de 96, e reafirmado ao longo do final dos anos 90, que qualquer tipo de restrição em relação a um número de jogadores para cada time, que seja assim, de nacionalidade estrangeira, não pode mais se aplicar no caso de estrangeiros oriundos da União Europeia, de forma estendida, na verdade, do espaço econômico europeu. Isso, na prática, significa que, a partir desse momento, você pode muito bem ter times exclusivamente compostos de jogadores estrangeiros, portanto, que se respeitem um número máximo de jogador fora da União Europeia, assim, oriundos de países exteriores à União Europeia, que seja 3. Ou seja, você não pode ter mais de 3 jogadores em campo que venham de países que não sejam do espaço econômico europeu. Bom, isso o que significa? Que, a partir desse momento, você vai poder juntar em número limitado de times basicamente os melhores jogadores do mundo, ou entre os melhores jogadores do mundo, em cada posição. Inclusive o Chelsea, que esse ano vai, como você colocou, para a final da Champions League, foi o primeiro time a apresentar um time em campo, que era exclusivamente composto de jogadores estrangeiros. 11 jogadores estrangeiros, nenhum inglês, assim, na composição. Isso tem, assim, várias consequências. Talvez a que nos interessa mais é que, de fato, você começa a ter uma correlação muito forte entre o orçamento dos clubes e os resultados esportivos desses clubes. E começa a se estabelecer uma certa estabilidade nos resultados. Por exemplo, hoje em dia, quando você olha a maior competição europeia de futebol, que é a Champions League, sistematicamente são os mesmos times, uns 15 times, que chegam num final, assim, chegam de forma mais avançada na competição. Bom, e isso não era o caso antigamente. Antigamente, se você olha os resultados antes dos anos da década de 90, tudo bem, o Real Madrid, o Barcelona tinham bons resultados, mas tinha fases. Você tinha times assim que ganhavam tudo por um período, depois assim sumiam. Se a gente pegar o Milan, por exemplo, o AC Milan, ganhou Champions na década de 60, depois assim passou 20 anos assim afastado das competições europeias. Você pode multiplicar os exemplos nesse sentido. Agora, com a possibilidade de você ter, basicamente, de compor um time com alguns dos melhores jogadores para cada posição, não. Você consegue ter uma estabilidade. E você consegue garantir, com essa estabilidade de resultado, essa possibilidade de participar nessas competições, que ainda por cima ficaram mais abrangentes, a atual Champions League antigamente só reunia os vencedores de cada campeonato, era a Copa dos clubes campeões. Hoje em dia vão ter 3 ou 4 times de cada país assim, mais representativos. Então, lá também você consegue garantir mais estabilidade na presença nessa
essa competição, assim, vitrine do futebol europeu. Então, o que você vê aparecer é essa possibilidade, no fundo, de ter uma certa, como poderia colocar isso, uma certa visibilidade quanto aos resultados do time, portanto, quanto à sua capacidade de receber direitos de TV, de ter sponsoring, ou seja, de receber dinheiro de patrocinadores, etc. Então, você começa a ver se desenhar, nesse final dos anos 90, início dos anos 2000, essa possibilidade, no fundo, e aí que vem junto com o contexto que vocês descreveram já, ou seja, de uma maior mercantilização do futebol, você vê a possibilidade, portanto, de ter empresas de futebol que se transformam em empresas de entretenimento e que têm, assim, possibilidade de fazer planejamento, não tem mais, assim, você diminui enormemente as variações que podiam vir de performance, assim, variando muito no tempo. Então, seria basicamente assim a principal consequência desse caso Bosman. Posso falar só um adendo ao que o Numa falou? 6 clubes, tá? Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Bayern de Munique, Milan e Juventus, tá? Desde que a Champions League foi criada em 92, em todas as ocasiões, com 2 exceções, tá? Pelo menos um desses 6 times chegou à final. Todos os anos, um desses 6 estava na final, com 2 exceções. Uma, 2004, que a final foi Porto e Mônaco, a outra, justamente agora, né? Que é Manchester City contra Chelsea. Tá? Em todas as outras, de 92 em diante, um desses 6 times estava na final, e algumas vezes eram 2 desses 6 times. Tá? Agora, tem a impressão que não tem nenhum caso em que nenhum desses 6 times, em que, enfim, todos os casos, pelo menos as semifinais, um desses 6 times chegou. Agora, por exemplo, o Real Madrid estava nas semifinais. Então, é bem concentrado. Não, o que é engraçado também com relação, chamou bem a atenção. Ficou bem concentrado, né? Ficou bem concentrado. Seguindo um pouco o que o Numan colocou, né? Na verdade, quer dizer, aqueles grandes times que você tinha, né, Numan, tipo o time lá, o Estrela Vermelha o Estrela Vermelha de Belgrado, né? Mesmo times assim como o Benfica, se você pensar, ou principalmente o Ajax, né, que são os holandeses, e esses times, a partir do momento em que você integra o mercado, e os grandes times podem ir lá pegar os jogadores aonde eles quiserem, né? Esses times eles deixam de ter o protagonismo que eles tinham, né? Muda completamente essa importância, né? E, na verdade, Luma, eu estava lendo um artigo até de um menino, do Leandro Stein, que é um garoto muito bom da Trivela, e ele chamando a atenção, pra você ter uma ideia, nos últimos 20 anos, não teve nenhum time inglês que tivesse apenas jogadores ingleses, entendeu? Que você entrasse com um time na Premier League que tivesse apenas... Nos últimos 20 anos, teve nenhum momento onde na Premier League você entrasse assim e tivesse... não, só tem jogadores ingleses aqui, né? E o exemplo, a Inter, você deu um bom exemplo, que é a Inter do Mourinho, né? A Inter do Mourinho tinha um italiano, não é isso? Aquela Inter que foi campeão, né, da Champions, então não tinha um italiano. Isso, Vários brasileiros, o Sneijder, holandês, o Milito, argentino. Isso, exatamente. Aliás, o Ajax que você falou, o Ajax chegou às semifinais 3 anos atrás, né? Ou 2 anos atrás, e perdeu para o Tottenham nas semis. 2 anos atrás. Foi por um detalhe, no finalzinho, né? E esse time do Ajax foi desmontado, né? Foi contratado, os caras foram para o Barcelona, futebol italiano, futebol inglês. O Ajax, em alguma medida, né? Como os nossos times aqui, quando fazem muito sucesso, o time é desmontado na temporada seguinte, né? Porque na cadeia alimentar lá do futebol europeu, o Ajax ficou para baixo, né? Então, quer dizer, tem que vender para os mais poderosos, né? Seus principais jogadores. A última Champions, se eu não me engano, do Ajax é de 1995, né? Justamente quando você tem a lei Bosman, né? Bom, e era um time basicamente de holandeses.
Isso. Eram só jogadores holandeses, acho que a exceção era o Litmanen, que era um finlandês, tá? Que jogava nesse time. O resto é a geração ali, Kluivert, Overmars, que é a base da seleção holandesa que chega em semifinais da Copa de 98, que perde para o Brasil nos pênaltis. Bom, seguindo aqui na nossa roda, Dudu, gostaria de chamar você para a roda para abordar justamente um tema que é importante, que é esse desembarque de vários atores que não pertenciam ao mundo do futebol e que, de repente, desembarcam no futebol, trazendo muita grana, né? Não importa se são estados, como é o caso do Catar, como é o caso dos Emirados Árabes, ou fundos americanos, como é o caso do fundo que controla o Liverpool, famílias endinheiradas, como é o caso da família Glazer, né, americana, que controla o Manchester United, sem contar figuras esquisitas, ou um grande magnata russo como Abramovich, enfim, esses donos do poder, donos da bola, esse pessoal da grana que manda hoje dentro do futebol. E que, no entanto, é um grupo muito heterogêneo, né, Dudu? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos lá. A questão dos donos dos times. Então, acho que para compreender o que são esses novos donos desses times, e aí eu queria pegar um gancho que eu acho fundamental que o Baixa trouxe também, o Numa, que é o seguinte: a mercantilização da questão do futebol, a perda de receita, é uma contradição. Por exemplo, o futebol inglês, ele aumenta muito as receitas, principalmente pela questão da transmissão, que aí o Prado em breve vai comentar, tá? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma crise financeira expressiva nos times médios e pequenos. Ou seja, a ideia de que a abertura, a ideia da clube-empresa, que supostamente iria melhorar as condições da maioria dos clubes, ou seja, a ideia de que a meritocracia gerencial nos clubes permitiria uma ascensão de todos os clubes em termos de receita, em termos de gestão empresarial, criou uma falsa ideia de que todos os clubes seguiriam juntos, né? Que é a ideia da meritocracia espalhada para a ideia da questão do futebol. E como você enfrentou uma crise profunda, e depois a gente vai colocar os textos de onde a gente está saindo, no caso inglês dos anos 80, e vários clubes, uma crise financeira que passou não só de clube pequeno, mas o Aston Villa, o Chelsea, o Leeds, o Manchester, viveram uma crise financeira profunda. E qual foi a saída? E eu quero fazer analogia com o que a gente falou. No capitalismo, quando você tem crises, né, o setor empresarial, as grandes empresas, vão adotar qual lógica? A lógica da concentração e centralização de capital, ou seja, fusões, a incorporação, a ideia da grande empresa saindo como crise, e também como foi a saída da crise dos anos 70 do capitalismo, dos anos 80, e no caso 90 com a Thatcher, e no caso do futebol, que é o quê? A liberalização. A ideia de que você abriria, desregulamentaria, criaria lógica empresarial. Inclusive, nos anos 80, no caso inglês, permitiu que os gerentes pudessem ser remunerados. Ali foi o momento em que você teve os clubes passaram por uma condição de colocar em bolsa, né, no mercado acionário, abertura de capital. Isso muda e vai abrir o espaço que a gente vai ver nos anos 90, da entrada de novos proprietários desses grandes clubes. Ou seja, é a partir dessa pulverização, suposta pulverização do capital da empresa, como a Thatcher propôs, inclusive, nas privatizações do setor elétrico, dos vários segmentos, a ideia de pulverizar o controle, com a suposta ideia que os clubes ganhariam eficiência gerencial, se alavancaria com essa abertura de capital e permitiriam novas receitas. Então, a ideia é que a concorrência permitiria, dada essa possibilidade, que todos ascendessem que fossem melhores. A questão toda que se coloca, que eu acho que é importante, que é o seguinte: com esse processo de concentração e centração com a própria crise e as especificidades agora das receitas associadas, né, à televisão, e aí, novamente, o Prado vai avançar nessa discussão, você vai criando enormes dificuldades, mesmo para os clubes gerenciais, que adotaram a lógica gerencial, né, dos pequenos e médios terem receita na mesma proporção. Esse que é o ponto. Ou seja, os pequenos e médios clubes vão perdendo capacidade de permanecer aberto.
Ou, como vocês alertaram muito bem, o próprio Numa, a coisa da Champions, ou seja, os mesmos clubes vão se revezando e não tem mais a figura de um clube médio ou pequeno nesse processo, porque ele vai o quê? Se distanciando, ou seja, os grandes clubes vão ganhando um processo cada vez maior, porque o custo salarial sobe muito, e as receitas associadas para ter um bom clube vão estar associadas muito à questão da imagem, da televisão e do quanto esse clube consegue adquirir em termos de um conjunto dessa população, né? Dos seus territórios. Ou seja, ganhando espaço, como vocês já bem alertaram, não só localmente, mas como o marketing esportivo vai funcionar como elemento importante para ela ganhar seguidores, torcedores no mundo como um todo. É nesse contexto que eu acho importante para a gente compreender o que vai surgir com esses donos da bola, ou seja, com os donos dos clubes de futebol, porque os donos da bola não são só os donos dos times, mas também tem toda uma cadeia, né, que sai da questão da grana, da grama para a grana, né, que é a cadeia dos donos de futebol, a cadeia dos gestores de marketing, a cadeia da questão televisiva, ou seja, surge toda uma cadeia de negócio, né, de mercantilização desse processo, ou seja, novos espaços abertos para acumulação de capital. E o futebol e o entretenimento e o jogo passa a ser um elemento importante. É nesse contexto, e aí eu vou citar aqui também, e depois a gente vai colocar aí na... Vão estar embaixo, tá, pessoal? Como os youtubers falam, vai estar embaixo o texto que a gente está citando na legenda, que é um texto muito interessante, da Ludopédia, do Rilan Simões, que ele vai dar uma tipologia, né, dos dos tipos de proprietário desses grandes clubes, ou seja, os que fagocitaram, né, renda, receita dos pequenos e médios clubes, ou seja, o capitalismo no futebol são para os mega clubes, pequeno e médio são engolidos. Então, é uma tipologia muito interessante, porque ele vai dar 4, vamos dizer, tipos de proprietários, porque nesse mundo da financiarização, da abertura de capital, os vários interesses desses proprietários, e aí a gente pode pensar de uma fração burguesa associada aos serviços de futebol, que é uma fração que tem elementos mundial, que tem elementos de legitimidade, tem elementos de ganhar dinheiro no sentido do mercado de capitais, e ainda tem aqueles que tentam dar o grande golpe. Como diz o Bicalho, aquele que tenta ficar bilionário comprando um clube ou esperando determinados lucros e receitas na frente. Então, essa tipologia, ele vai separar o que são os proprietários com um elemento geopolítico, que são soft power, e aí a gente está falando de quem? Dos fundos árabes, né, que vão investir pesado. Então, o Emirado de Abu Dhabi, na compra do Manchester, do Catar, o Paris Saint-Germain, a Arábia Saudita, do Newcastle, o Estado chinês também operando na construção e estímulos de determinados clubes chineses. Mas esses grandes fundos que é importante. Qual é a materialidade jurídica disso? São os chamados fundos, não os fundos de investimento no sentido clássico, tá, pessoal? São os fundos associados às famílias reais desses países. Porque o que esse pessoal faz? Ele coloca todo o dinheiro nesses fundos, né? E esses fundos aplicam, por exemplo... Diga, Bicalho. Só um pequeno comentário. A tentativa da Arábia Saudita de adquirir o Newcastle, né, não se concretizou, né? Foi uma tentativa, né? Mas houve essa tentativa concreta da Arábia Saudita de comprar um clube inglês, né? Tá, então obrigado pela correção, Bicalho. Antes que senão o pessoal ia ficar falando o Dudu falou besteira, falou errado, eu vou parar de assistir o vídeo. Então a gente segue. Ou seja, tem esses fundos de investimento, tem uma lógica da ideia do soft power. Mas não só soft power, eu queria ressaltar, eu queria aí complementar ou ampliar talvez o texto do Irlo, porque na verdade esses fundos de investimento têm a lógica do soft power, mas também tem um negócio, né? É o capital portador de juros, ou seja, eu tenho uma massa de recursos monetários, que eu tenho um lucro enorme associado ao petróleo, e eu diversifico os meus negócios, né? Então, tem uma dimensão do soft power, da geopolítica, mas também tem uma dimensão do negócio, da gestão desse fundo soberano, estava faltando a palavra, que estão associados à renda do petróleo desses países. Então, como eles têm um lucro muito grande, você pode aplicar em negócios, né, para diversificar essa taxa de retorno desse fundo soberano. O outro elemento é a questão do capital político. Aqui,
o Irla não usa, mas vai ter muitos elementos aqui do Bourdieu mesmo, da ideia do capital simbólico. Então, o capital político é a ideia do político eleitoral. O caso clássico é o Berlusconi, né, que vai aproveitar exatamente nessa abertura das leis SA e vai comprar o Milan, né, vai adquirir o Milan. Ao mesmo tempo, você usa o futebol como uma questão político-eleitoral, e isso não é nenhuma novidade, se você pensar, não só isso já faz parte de outros momentos históricos, e no caso brasileiro, como o futebol e a própria Copa do Mundo foi utilizado para legitimar o regime militar durante os anos 70, no auge da ditadura, com a vitória brasileira da Copa. Eu acho que o terceiro, eu acho que é a peça que liga todas essas dimensões, que é a ampliação do mercado de capitais. Aqui é o ponto central, me parece. Ou seja, o mercado de capitais vai permitir alavancagem. O mercado de capitais, associados, inclusive, à securitização. O que é isso? Clubes que estão no mercado de capitais, eles vão criar dívida privada como garantia receita futura. Receita futura de futebol, da televisão, receita futura de comércio. Então, você vai alavancar. Né? Você alavanca, mas claro que só quem consegue alavancar são o quê? São os grandes clubes, porque tem potencial de receita futura. Então, a questão do mercado de capitais e abertura, ou seja, a financiarização, vai ser o elemento que vai criar a ideia, ampliar a alavancagem, mas vai também o quê? Excluir quem não tem essa capacidade. E, nesse sentido, que essa classificação que ele faz, os alheios, que ele vai chamar aqui, inclusive, do lupenburguês do campo do futebol, que é aquele que vai tentar o quê? O aventureiro, dar o golpe. Mas esse golpe só é possível dar desse tipo, comprando e vendendo ações, colocando dinheiro, porque tem a abertura, tem um mercado de capitais, tem um jogo que você tenta fazer no mercado acionário a partir de um tipo de gestão, alavanca e vende, alavanca e vende. Eu costumo dizer que isso aqui até mais não é só alheio, isso é em parte a lógica do capitalismo como opera. Só que alguns tentam dar um golpe, ou seja, eu tento comprar aquele clube, se eu conseguir rapidamente criar uma imagem que ele tem potencial, né, eu vendo e ganho dinheiro. Então, são essas 4 dimensões que eu acho importante para pensar, e que eu queria ressaltar para passar para o Prado é o seguinte: o futebol hoje, a questão das relações dos donos dos times, na questão, né, da contratação, das fontes de receitas, dos custos, expressam a forma como o capitalismo configura suas relações de produção, as suas relações salariais e as suas relações com os consumidores, que, na verdade, transforma os apaixonados pelo futebol em consumidores de futebol. E acho que isso é uma questão de uma contradição limite, porque você tenta o tempo inteiro transformar uma dimensão simbólica, afetiva, da relação com o clube, da questão comunitária, no quê? Numa mercadoria. E, em certa medida, um pouco da reação que você viu agora, que o Bicalho alertou lá no início do programa, uma grita contra os proprietários, né, dos clubes a partir dos torcedores, é exatamente a tensão que se coloca, os limites políticos, né, da questão dessa relação entre proprietários, clube-empresa, torcedores, e, ao mesmo tempo, criou um tipo de estrutura de mercado altamente concentrado. Ou seja, esses grandes clubes ainda tentando aumentar a receita, saindo do tipo de regulação estabelecido. Eu acho que esse é o pano de fundo e, sem dúvida nenhuma, essa lógica do futebol, e porque até acho que não sei se foi o Baixo ou não me comentou isso, por que o futebol estaria neutro ou não seria afetado por essa forma de gestão e da forma do capitalismo? Ou seja, o futebol hoje virou muito mais um valor de troca em seu funcionamento e operacionalização do que o valor de uso. E, nesse sentido, o valor de uso do futebol tem uma dimensão simbólica da nação, do seu enraizamento com o local. Mas eu depois volto a discutir isso um pouco mais na próxima rodada. Pradinho, puxando esse gancho lá do Dudu, né, o negócio do futebol, né, uma fonte de receita que foi muito importante no início lá do campeonato inglês, né, da Premier League, veio justamente da televisão, né?
o futebol se tornando um entretenimento, né? Esse torcedor se tornando um consumidor de entretenimento. Só que essa questão ela vai evoluindo ao longo do tempo e o futebol também passa a estar nesse mercado do entretenimento, né? Disputando atenção com outros eventos, com outras atividades. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa dimensão, né, do futebol, que é essa passagem do futebol mudando a natureza, né, na verdade, desse produto futebol e jogando no sentido da internacionalização, do grande mercado, né, de entretenimentos, atividades, eventos, enfim. Carlos, você, quando fez a chamada desse debate nosso hoje, chamou a atenção do futebol como uma metáfora desse mundo pós-moderno. Essa ideia é muito interessante e é exatamente isso que dá para nós pegarmos. E eu vou abordar esse tema que você falou, começando com um artigo muito instigante que foi publicado por um professor da Harvard Law, o Yves Green Cohen, que chama-se The Price of Everything and the Value of Nothing. Isso é uma referência, uma piada sobre economistas, que os economistas são aqueles que sabem o preço de tudo e o valor de nada. Esse debate é interessante porque, olha, o futebol era, acima de tudo, uma manifestação cultural, né, do bairro, da comunidade. O futebol, se nós pegarmos no Rio de Janeiro, o Bangu vinha dos trabalhadores da fábrica Bangu, o Vasco, da comunidade portuguesa no Rio, o Palmeiras, né, que era da comunidade italiana originalmente. Então, era essencialmente um negócio comunitário. E, aos poucos, vai virando era uma atividade comunitária, uma mercadoria, um negócio. Esse artigo do Green Cohen é muito interessante porque ele levanta um debate muito rico sobre o mercado contemporâneo, chamado de um debate sobre comodificação. Ele diz o seguinte: olha, sobre as leis, a gente está falando dos Estados Unidos, é legal a venda de esperma, de arte, de direitos de punição, de seguro de vida, mas não pode ser vendido votos, não pode ser vendido direito de adoção, pode ser vendido órgãos, várias coisas não podem ser vendidas. Então, qual é a linha que separa o que pode ser vendida do que não pode ser vendida, que é o debate de comodificação? Isso traz para um outro trabalho muito interessante de um especialista, um autor que vem escrevendo sobre essa nova economia de plataforma, que é o Tim Yu, que chama-se Os Mercadores de Atenção, de Attention Merchant. Ele começa o livro dele, que é um livro de 2016, se eu não me engano, é um livro bastante recente, de um caso que aconteceu em 2011, na Califórnia, no distrito de Twin Rivers. A Califórnia passava por uma grande crise e as escolas da Califórnia estavam numa situação difícil. Em 2010, você chegou, inclusive, a não ter nem dinheiro para pagar aquecimento. Eles citam casos de que um aluno mandou, inclusive, uma fotografia mostrando que estava a 6 graus dentro da sala de aula, uma coisa horrorosa. Então, uma empresa chamada Education Funded Partners ofereceu a seguinte coisa: olha, eu resolvo os problemas de infraestrutura. Nós resolvemos isso, nós vamos conseguir recurso. Mas como vocês vão conseguir recurso? É o nosso problema. Nós só queremos uma coisa: o direito de fazer anúncio para os alunos nas escolas do Distrito da Califórnia. Observe o que ele estava dizendo. Olha, vocês têm uma coisa excelente. Os seus alunos, eles estão lá na escola ao longo de um período de tempo, prestam atenção, eu vou vender a atenção desses alunos para as empresas que estão dispostas a pagar. E até
acordo de que eu vou fazer coisas que tenham a ver, que sejam que não entrem em conflito com os valores da escola, etc. Eu posso anunciar banco, né? O acesso à primeira conta bancária, né, do estudante, um tênis, livros, eu posso anunciar uma série de coisas. E, realmente, isso passou a ser... Este distrito topou, e isso passou a ser um debate, uma discussão nos Estados Unidos com referência a isso daí. Então, veja, no passado, você tinha uma série de coisas que era sagrada. A escola, a casa, a residência, isso não entrava na atividade dos negócios. Agora, o mercado entra numa fronteira que é uma fronteira muito estreita, disputando uma coisa que é escassa, que é a atenção do indivíduo. Eu estou acordado uma determinada quantidade de horas, e essa atenção vai influenciar a maneira que eu me comporto como consumidor. Eu estou disposto a pagar por esse tempo, porque, ao fazer isso, eu também vou alcançar, eu vou conseguir vender o meu negócio. Aí entra num outro fator dentro disso, que é a atividade de televisão, que é o seu ponto. Ora, a televisão aberta é o típico bem público. Na televisão aberta, eu não posso excluir alguém, né? Eu coloco o produto no ar e é um produto que, por mais que eu veja, eu não tenho como o meu vizinho pode também ver, que não reduz a oferta dos sinais do broadcast, do sinal da TV aberta. E como é que eu financio isso? Tem a forma da BBC, eu posso financiar isso com imposto. Ou então, tem a forma americana, que eu posso financiar isso vendendo publicidade, ou seja, vendendo aquele momento de atenção para fazer o que a gente chama um mercado de duas pontas. Quem consegue muita publicidade, quem consegue muita atenção, um grande público, consegue vender muita publicidade, e esse é um negócio de televisão aberta. Mas o negócio de televisão aberta tem um limite, que é o tempo. O horário nobre é um só. Quando surge a TV por assinatura, as possibilidades de negócio se multiplicam. Porque na TV por assinatura eu posso ter uma infinidade de horários disponíveis. Eu vejo em diferentes momentos e eu pego nichos. A TV por assinatura vai abrir não apenas o cara que paga para assistir aquilo, mas uma possibilidade de disputas por conteúdo para poder vender esses conteúdos através do negócio de TV por assinatura. E o futebol é um dos bons conteúdos para a TV por assinatura, porque tem o seu público fiel e a TV por assinatura começa a participar da compra de direitos desse tipo de atividade. Observe que você tem, inclusive, disputas para controle de todas das diversas janelas, né? No Brasil, você vai ver a TV aberta com o papel da Globo na área de esporte dentro disso. Depois, quando o Grupo Globo tinha uma participação grande na NET, a NET também era um negócio que disputava, que vendia através dos seus canais, principalmente da Globosat, controlava uma parte também desse negócio, mas isso é também verdade em outros lugares do mundo. Mais recentemente, a coisa se complica com uma nova atividade, com o chamado streaming. O que é o streaming? O streaming eu uso a plataforma internet, eu uso o meio internet para colocar meu conteúdo e recebo diretamente, inclusive cortando intermediários. Né? Você vê que todas a Warner entra nisso, a Disney entra nisso. E o que acontece? Antes, as empresas que controlavam a infraestrutura começam a disputar, inclusive, um processo de verticalização. Só para ter ideia, a quantidade de recursos que entra nesse processo de verticalização no negócio de plataformas,
eu fiz aqui um pequeno levantamento para os grandes atos de concentração que existem, que ocorreram mais recentemente nessa área de mídia, envolvendo principalmente as principais empresas que atuam dentro dessa área. Ou seja, envolvendo players tanto de infraestrutura como players de conteúdo. Então, só para nós pegarmos, de 2013 para cá, a Comcast adquire a NBC Universal e a DreamWorks. O negócio da NBC foi 16,7 bilhões de dólares, da DreamWorks 3,8 bilhões de dólares. A Liberty Global adquire a Virgin Media no valor de 24 bilhões. A Disney adquire a 21st Century Fox no valor de 71 bilhões. A AT&T adquire a DirecTV e a Time Warner, com valores respectivos de 48 bilhões e 85 bilhões. Ou seja, a disputa por esses mercados de mídia e, através disso, as disputas por uma coisa que é escassa. Ao final, o que você quer? A atenção do consumidor. Ele vai pagar por isso diretamente, comprando o streaming, ou ele vai pagar por isso indiretamente, ou seja, no mercado de duas pontas, através da publicidade. O ponto é que a atenção dos indivíduos tem um limite, e o futebol atrai paixões. As pessoas estão dispostas a pegar uma parte do seu tempo e ver futebol. Ele está disposto a pagar por isso e ele está disposto a usar seu tempo para fazer isso. Ora, aquele que era uma atividade de paixão comunitária agora vira um excepcional espaço de acumulação de capital. Os proprietários dos clubes e empresas estão pouco ligando para o imaginário do clube. Aquilo é uma atividade, é um negócio como outro qualquer. Imagine, alguém ia torcer pelo Catar ou pelo milionário russo, você torce pelo clube que o seu pai te levou quando era pequeno, que você tem paixões por isso. Mas isso é capturado como parte de uma atividade mercantil, de um processo de comodificação. Isso traz problemas de deve o Estado entrar regulando essas atividades e regulando em que sentido? Como é que a população pode reagir a isso? Nós vamos ver essas reações que você colocou no caso da Inglaterra, mas só para a gente pegar uma outra coisa, a escola de samba no Brasil, quando revoltado com a questão do excesso de dinheiro na escola de samba, você teve a criação da tradição pelo Candeia. É uma tentativa de dizer, eu quero resgatar aquela atividade tradicional e não permitir a comodificação dessa atividade de lazer. O futebol, mais do que nunca, ele espelha esse dilema contemporâneo, por um lado, muito atrativo, como o Dodô falou, porque, olha, se o time entra nesse negócio, ele pode contratar os melhores jogadores, vai ter um melhor espetáculo. É um negócio magnífico de entretenimento, a mesma lógica do Star System, do cinema. Por outro lado, então, se eu quero aquela atividade comunitária, eu não garanto mais o jogador genial. O Pelé, hoje, não ficaria o tempo que ele ficou no Santos e no Brasil, até 30 anos. O Zico ficou algum tempo no Flamengo, também foi jogar na Itália no outro tempo, mas não foi para a Itália com 17 anos. Então, você tem um choque entre a atividade comunitária, a tradição, as relações individuais, a comunidade e o mercado, que é o próprio dilema da vida contemporânea. Eu acho que a partir daí, a gente pode jogar mais adiante. Eu poderia passar um tempão aqui falando. No Brasil, você teve muita discussão sobre a regulação do negócio de contratação dos principais campeonatos, os 5 campeonatos. O CAD fez isso. Tem uma disputa também internacional sobre a regulação da atividade do esporte,
mas aí já entramos num campo muito especializado. Eu acho que, na medida em que o debate segue, eu posso trazer alguns elementos desse. Obrigado, Prado. Eu acho que uma das questões que é uma questão bastante interessante, que surgiu exatamente a partir desse debate, né, que houve em torno da Superliga, que acho que colocou algumas questões, uma questão que eu acho bem interessante, que é a seguinte: embora você tivesse esse processo, né, da mercantilização do futebol, né, transformar o futebol numa mercadoria, transformar o torcedor num consumidor. Esse é um processo que atravessou os últimos 30 anos. E ao longo dos 30 anos, por exemplo, a questão da concentração, que o Numa chamou a atenção, o Dudu falou, o Prado também, quer dizer, a concentração em termos de você concentrar poder econômico e poder esportivo na mão de poucos times, e isso, na verdade, é um processo avançando cada vez mais, e um processo que teve a complexidade daqueles chamados reguladores, né, que deveriam justamente colocar algum limite a esse tipo de processo. Acontece que os reguladores, o Dudu, a gente estava conversando até muito sobre isso, né, Dudu? Os reguladores aqui nesse caso são reguladores privados. Então, no caso do futebol, você tem um processo no qual existe sim uma autorregulamentação, se você quiser. Porque, na verdade, essas federações, essas confederações têm algum tipo de relação com os times. Então, no caso europeu, né, a UEFA ela foi cúmplice, evidentemente, do processo de concentração do futebol europeu. Né? Isso aconteceu na Premier League. Né? Na Premier League, antes, o dinheiro da televisão era dividido entre todos os times de todas as divisões inglesas. Igual. Né? Evidentemente que ali, em 1982, tratava-se de alguma coisa na ordem de 5 milhões de libras, tá certo? Para vocês terem uma ideia, hoje, quando a gente está falando de direito de televisão da Premier League, é 8,5 bilhões de libras. Então, você vê um salto e muito mais concentrado. Ou seja, você tem um processo de concentração, você tem um processo que tem essa complexidade, e eu acho que a questão que se colocou nessa Superliga foi a seguinte: não é simplesmente que a UEFA sai muito bem, quer dizer, esses reguladores que não regularam saem bem, é a necessidade de você ter um tipo de regulamentação como você tem em outras atividades econômicas, que é a regulamentação do Estado. É uma regulamentação que venha de fora e não que venha simplesmente do mundo de futebol. Né? Os ingleses estão namorando um pouco esse tipo de proposta e existe hoje pressão por parte dos torcedores de que você configure alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que você tem processo de desregulamentação, você tem processo de concentração, você tem processo de perdedores. Baixa, era como se você tivesse aquele cinturão da ferrugem americana, não é isso? Daquela indústria que ficou lá para trás. Você tivesse também um cinturão de ferrugem também no futebol, ou seja, regiões perdedoras, clubes perdedores, ou seja, esse avanço acelerado do capitalismo no mundo do futebol vai gerando mais perdedores do que ganhadores. Então, você tem o ex-clube grande, né? Essa provocação que eu queria fazer para vocês. Você tem o ex-clube grande, né? O ex-clube grande, sim, claro. Mas claro. deixa eu falar um ponto aqui que é importante falar. Quando você regula, existe legitimidade para a regulação. Você regula claramente um bem público, você regula o broadcast, a televisão aberta, no que se refere a conteúdo, ela tem uma série de implicações com referência a isso. Você regula o ensino, você regula o monopólio natural, a distribuição de água, de energia, etc. Mas tem o Estado legitimidade para regular uma atividade de lazer cultural, seja isso, seja escola de samba, seja sei lá, o passinho, deve o Estado entrar nisso ou não? E mais do que isso, como você tem um processo de controle internacional através de uma entidade pouco transparente, né, que opera na fronteira do privado e se beneficiando de relações com o Estado, como a FIFA, como é que você faz?
também o confronto do Estado Nacional com a FIFA pode levar a problemas graves no que se refere à natureza do poder do Estado dentro dessa esfera. Veja, o que você pode fazer e faz é a regulação dos direitos de transmissão, dos direitos que têm a ver com a questão das disputas, das concorrências entre TVs por assinatura, TVs abertas, outras plataformas. Isso você regula bem, sem problema. Você pode perfeitamente determinar, como já foi feito no caso do Brasil, que nenhuma empresa pode fechar acordo de exclusividade com os 5 principais campeonatos. Ou seja, ele pode ter uma percentagem disso ou não. Isso é completamente diferente do Estado entrar definindo alguns tipos de regras que podem se chocar com a prática dessa atividade internacionalmente. Então, isso é longe de ser simples e tem conflitos internacionais, quer dizer, entre Estado Nacional e a auto-organização, a coisa como a FIFA, e tem questões também domésticas. Os consumidores da atividade, ou seja, os torcedores, querem a regulação, vão aceitar a regulação. Qual é o mandato que tem os estados para entrar nesse tipo de atividade? Bom, Prado, essa é uma questão que se arrasta dentro do futebol há muito tempo, né? A FIFA sempre ameaçou de retalhar algum tipo de intervenção do Estado na iniciativa deles, que só servia para cobertar uma quadrilha que você sempre teve encastelado dentro, por exemplo, dentro da FIFA, que acabou com gente em cana, intervenção, o diabo a quatro, tá certo? Não se esqueça que o valoroso, o nosso amigo lá, o paulista lá, que era presidente da CBF, né, que está em cana lá nos Estados Unidos até hoje, né? Agora fugiu completamente a cabeça. Mas, enfim, então, esse tipo de coisa, o que acontece na Conmebol, etc. Marinho Bicalho. Exatamente, Marinho, né? O cara que dedurou Vladimir Herzog, né? Enfim, não é uma grande figura. Mas, enfim, então, na verdade, o que acontece, o que eu ia colocar é o seguinte, Prado, quer dizer, a contemporaneidade ela coloca novos desafios. E esses desafios têm que ser enfrentados. Então, eles têm que ir mais além do que essa seleção dos anos 90. Não, então o que a gente regula? Não, a gente regula o direito. Não se trata, quer dizer, a questão que está tendo na Inglaterra com os torcedores, o enfrentamento que está se tendo na Europa, não se trata de uma discussão sobre direitos de transmissão. É direito de você, afinal, quando você fala assim, o futebol é um patrimônio do povo brasileiro, o futebol é um patrimônio da Inglaterra. Sim, mas é essa que é a discussão que está sendo colocada. Quer dizer, você vende o patrimônio, você vende a coisa. É uma discussão difícil, mas é uma discussão que você vai ter que enfrentar. Porque fora isso, se você deixar o processo avançar, você vai ter uma outra coisa, que não é o futebol. É uma outra coisa, não é o futebol daquele que a gente conhece. Falando aí, voltando à questão da Superliga, né? Que a gente falou sobre esse processo de desenraizamento, né, mercantilização. Na verdade, a Superliga seria um caso extremo. Né? Seria um caso... Não estou te ouvindo. Quem iria financiar o início da Superliga? Você lembra? JP Morgan. JP Morgan. JP Morgan. Mas não só isso. Né? E aí que causou muita revolta, né? Era o fato também de eliminar a competição. Né? Mas, quer dizer, o ponto é o seguinte, olha, aqui eu fecho o meu clubinho, né? Com alguns gigantes, até que alguns nem eram nem tão gigantes, né? Mas, enfim, com alguns gigantes, tenho estabilidade de receita, né? Tenho um produto para vender lá para o mercado asiático, que é o mercado de expansão, que eu quero aumentar o meu lucro. Né? Então, na verdade, entram essas duas dimensões. Um é da desregulação, né? Quer dizer, não dou satisfação para mais ninguém, né? Eu tenho aqui o meu grupo e entram alguns poucos, tá? No meu clubinho vão entrar alguns poucos, tá? O que quebra toda a estrutura do futebol europeu. Né? E a outra coisa é também o desenraizamento, porque você está focado não só em garantir, você está focado em garantir receitas, mas você está olhando, não é para o teu ali para o consumidor doméstico, que já é ruim chamar de consumidor, não é o torcedor ali que vai
ao estádio. Você está pensando em levar um produto lá para a Ásia, enfim, para onde você enxerga o potencial de expansão de novos torcedores, que são coisas estranhas, né? O sujeito que nunca vai ver um jogo ao vivo do clube, né? Nunca viu, mas se diz torcedor do Chelsea, se diz torcedor do Real Madrid, né? Aliás, houve um caso curioso, acho que há uns anos atrás, a final da Copa da Espanha foi num país árabe, né? Marrocos. No Marrocos, né? Foi no Marrocos, né? Então, essa ideia de levar jogos para o exterior, que quem faz muito isso são as ligas americanas, né? Mas que tem uma lógica de funcionamento toda diferente, né? Mas esse caso agora, então, exacerbaria essa tendência, tá? De busca por desregulação e esse movimento de desenraizamento, né? Então, agora, de todo modo, digamos, o ovo da serpente já está aí há muito tempo, acho que era o ponto fundamental da minha primeira fala. Tá? Esse é um caso, exatamente como eu falei, exacerbou, mas era uma tendência que já estava colocada, uma tendência que já estava completamente colocada, né? Agora, dentro disso, né, bom, acho que vou dar um espaço para rodar, mas sobre essa questão dos proprietários, né, uma coisa, por exemplo, uma informação interessante que descobri recentemente, o dono do Milan, né, atual, antes foi o Berlusconi, é o Fundo Elliott. Tá? O Fundo Elliott é aquele fundo abutre que quase quebrou a Argentina alguns anos atrás, tá? Ali no último governo da Cristina Kirchner. Esse é o dono do Milan, atualmente. Tá? É o Fundo Elliott. Mas tem outros casos, não são só os estados tentando limpar sua barra, fazer soft power. Tem empresas que tomaram processo ambiental que agora compram clubes, né, que tiveram desgaste com processo de poluidoras, aí compram os clubes para tentar melhorar a sua imagem. Né? Então, você tem de tudo nesse sentido, né, nesse mercado. E aí vamos rodar a passagem que o Dudu está querendo falar, depois queria falar sobre o caso Red Bull e como é que funciona na Alemanha, que é um caso interessante. Vai, Dudu. Queria chamar a atenção porque que mercadoria é esse futebol? Quanto você quer construir ao mesmo tempo, e aí pegando o gancho que o Baixa colocou, que é ao mesmo tempo a dimensão da acumulação e funcionando no sentido aí do Gramsci como um aparelho privado hegemônico de legitimidade, ou seja, o quanto você está tentando ao mesmo tempo comprar duas mercadorias, uma no processo de acumulação, né, e a outra na discussão da legitimidade desses processos. A questão toda que se coloca, que eu acho que aqui é importante, e aí meio Prado concordando com o Bicalho nesse ponto, eu acho que a questão da regulação ela tem outras dimensões que vão se colocar agora, que é inclusive a regulamentação da questão da propriedade. Os estados nacionais têm problemas para regular o futebol e tudo isso, mas eu posso regular a forma de propriedade que são estruturadas a partir desses fundos. E o Baixa trouxe o ponto fundamental, que é como eu enxergo a lógica da financiarização atual, que é uma massa de capital monetário sob controle de instituições financeiras ou bancárias, que exatamente diversifica esse negócio, e esse negócio no futebol é mais um elemento dessa diversificação. Aquilo como eu ressaltei anteriormente, tem a ver ao mesmo tempo com uma lógica de acumulação, com a lógica de legitimidade, com a lógica, inclusive, de tentar dar uma cartada, a depender desse perfil. E aí, só que eu queria, além disso, trazer um gancho que eu acho importante, que essa discussão é uma discussão que passa pela questão europeia, mas também passa, no caso brasileiro, aí eu vou trazer as dimensões dos trabalhos do Simas, que acho que é um dos principais hoje pensadores sobre a questão cultural, samba e a questão do futebol no Brasil, que é o quanto essa nova forma do futebol gera um desarraiamento e, mais ainda, muda a completa relação do que são os espaços públicos nesse sentido do estádio. Tá? O quanto você gentrifica o estádio, o quanto você torna aquilo um aburguesamento do estádio. E você torna caro, o que você, na verdade, vai levar para a rua o futebol. O cara não tem dinheiro nem para comprar o stream, mas ele vai no boteco e está passando o jogo. Então, a torcida vai para a rua. Ou seja, são modificações... Mas, Dudu, isso acontece no futebol inglês. Quer dizer, onde é que os caras veem os jogos? Os caras veem os jogos no pub, não é isso? O cara vai para lá para o bar e vê ali o jogo. Ali é o espaço que sobrou para esses
para esse torcedor, né? Eu acho que a questão da gentrificação tem a ver, inclusive, na questão do estádio, com o projeto Copa. Porque você reformulou toda a estrutura do espaço do que era o estádio e transformou em arenas de espetáculo. Então, isso vai se expressar, nesse caso, em qualquer clube hoje no estádio, que mesmo que seja um clube de massa em qualquer local, você tem uma característica desse tipo, porque tem a ver com as estruturas que estão se configurando no futebol. Então, assim, é nesse sentido só que eu estava reforçando que o que está acontecendo. Na verdade, o movimento que a gente está vendo aqui agora é um momento que já aconteceu um tempo atrás. Então, essa defasagem. Então, isso gera toda uma reconfiguração também da questão. Isso está na raiz ali, como a gente falou ali no começo, do processo da Inglaterra. Né? E quais arenas, na verdade, são estádios, você diminui o número o tamanho, né, do estádio, então o número de pessoas que pode ir, então você já começa a botar gente para fora. Né? Você já começa a botar gente para fora. E, inclusive, abre aí um mercado para televisão. Eu queria só voltar à questão da comodificação que eu chamei a atenção para vocês. Eu concordo que uma das formas de intervenção do Estado, por exemplo, pegando exatamente o que você falou, Dudu, é não autorizar empresas no negócio de futebol, criar restrições tributárias para empresas, que é exatamente na linha oposta do que está sendo sinalizada se nós pegarmos a experiência brasileira. O nosso objetivo aqui não é discutir o Brasil, mas apenas para apontar que é muito difícil, se de alguma maneira a questão que se coloca é a recuperação do espaço comunitário, isso é incompatível com a transformação da atividade de futebol em empresas. Né? Ninguém torce pela empresa A, empresa B ou empresa C. Você torce pelo seu imaginário, torce pelo seu clube de infância. E a grande questão que coloca, chama a atenção que futebol é apenas um exemplo de um processo que está ocorrendo em toda atividade de entretenimento. Está ocorrendo em outros esportes também, está ocorrendo em áreas de diversão. Nós falamos aqui a respeito do samba, está ocorrendo em vários outros setores, o que implica também os desafios de regulação de cada uma dessas atividades. Porque uma das questões da nova economia de plataformas é que elas abrem várias janelas. Um negócio de futebol ele é vendido na TV aberta, ele é vendido na TV por assinatura, ele é vendido no streaming, e abre a possibilidade de você bypassar cada um desses operadores indo direto. Quando um time como o Flamengo tenta vender via streaming o acesso diretamente para o consumidor, a expressão da discussão regulatória é o cut the cord. Ele está dizendo o seguinte: não pague para a televisão direta, a televisão aberta via atenção, não paga para a televisão assinatura via assinatura, você pode fazer diretamente com o seu clube. Isso é uma outra disputa. Provavelmente, essa certa desordem que está vai se ordenar com os ganhadores da concorrência. Todo negócio de plataforma tende a se concentrar. Ao final, algumas plataformas, alguns negócios vão ser os ganhadores dessa grande concorrência por cada uma dessas atividades. Provavelmente isso é o que vai ocorrer. Agora, tem um imenso desafio das autoridades reguladoras. Quem faria o que e como? Qual é a fundamentação jurídica para isso? E se isso é possível ser feito no espaço nacional? E isso entra para um imenso desafio dessa sociedade do século XXI. Baixa. Eu queria falar sobre o caso da Alemanha, que é um caso interessante, né, que é muito distinto do caso britânico, né, do caso inglês. Você tem uma regra que Baixa, os clubes... só indo nessa sua direção, porque na discussão inglesa está surgindo muito o modelo alemão, né, como referência. Pois é, exatamente. Que a propriedade tem que ser dos torcedores. Né? É a regra dos 50% mais um. Né? Tem que ser dos fãs, tem que ser dos sócios, né, do clube. Tá? Então, na Alemanha, né, eles não foram seduzidos por essa ideia do clube empresa, né, dessa abertura
desse mercado, né, dos clubes de futebol. E essa é uma questão muito séria lá dentro, porque tem havido um debate na Alemanha e tem havido uma celeuma em função do caso do RB Leipzig, né, que é uma empresa, tá, legalmente, quer dizer, eles fizeram de uma maneira que eles estão cumprindo, como tem uma reportagem. O Baixa caiu. Literalmente. Caiu falando aqui no literalmente, o Baixazinho caiu. Justamente quando está falando do modelo alemão, né, que todo mundo, falando na Inglaterra. Isso. E caiu e não foi chinelinho, né? Não foi chinelinho. Ele estava mandando bem em campo, né? Bola, né? Ele sempre fica no chinelinho ali. Eu vou aproveitar. Acho que foi tática, mas. Acho que foi tática, né? Foi tática do Baixa nesse exato momento. Bom, quando o Baixa voltar, a gente retoma. Mas, gente, a gente já tem aqui 1h e Está sem som. Bicalho, tá cortando direto aí o seu. Voltei. Voltou, Baixa? Eu Voltei. O som aqui hoje, estou apanhando do som, que é demais. Não, meu problema foi o seguinte, eu estava no iPad, o iPad descarregou. Estava com quase 100%, a gente ficou... Isso live raiz, é isso. A gente faz assim, na coragem. Baixa, posso recomeçar. Não, eu gostaria que você encerrasse essa sua... Procurasse ser rápido agora nesse encerramento na questão da Alemanha, para a gente já tem muito tempo de programa para a gente poder encaminhar para o final. Tá bom. Então, eu gostaria que você desse aí uns retoques finais aí na questão alemã e para eu poder puxar a saída depois. Vamos nessa. Vai lá, Baixazinho. Segue. E falamos, Baixa, e falamos que você não caiu em campo, não foi chinelinho, não, tá? Foi uma falta, foi derrubado pela internet. O caso da Red Bull, né, na Alemanha, que na verdade tem em outros países, é um caso um pouco estranho, porque aí o que o Luiz Carlos falou, não, você torce pelo teu time do coração, associado. É uma empresa, né, é um projeto de uma empresa. Né? Aqui eles estão associados ao Bragantino. Quem conhece o Bragantino dos anos 90 é um clube alvinegro, né, que foi campeão paulista, vice-campeão brasileiro. O clube alteraram tudo, até o uniforme, até o símbolo, né? Não tem mais nada do Red Bull, do Bragantino original. E os times, por exemplo, o RB Leipzig na Alemanha, joga sempre um futebol ofensivo, um futebol interessante, só que isso é parte de uma estratégia comercial. Como é um energético, uma bebida para jovens, jovem não quer ver retranca, não quer ver ônibus estacionado do Mourinho, entendeu? Quer ver alguma coisa que seja atraente, dinâmica. Então, obrigatoriamente, os técnicos têm que seguir essa orientação de montar um time para frente, tá? Porque está dentro da estratégia comercial. É uma coisa muito estranha. Projeto RB, projeto Red Bull, é muito esquisito do ponto de vista da cultura do futebol. E na Alemanha, eles seguem a letra da lei, mas, como dizem, não segue o espírito, o espírito do sistema alemão de futebol. Então, o time é vaiado, né, por onde vai, é vaiado, né, pelas torcidas adversárias, porque sentem que, de certa maneira, pelo menos indiretamente, eles estão tentando ludibriar, né, o espírito desse sistema alemão para não ter empresa, para não ter o clube empresa. Né? Mas nesse caso é mais estranho ainda, que é a própria empresa. E justamente o Bayern, né, foi um dos times que não entrou na Superliga, né? Os europeus, o Bayern e o PSG na França. Que era um gigante, daqueles 6 gigantes que eu falei, né, no começo, que são aqueles que estão sempre nas finais da Champions League. O Bayern é um deles, é um clube super importante. Sim. Inclusive, até a próxima final é o atual campeão. Então, eles não entraram na Superliga, né? Bom, senhores, o tema é bom, né? O tema daria uns 2 a 3 programas, assim, com o pé nas costas, pegando as várias dimensões, né, dessa questão que é a questão do futebol e essas questões que estão acontecendo hoje. Eu vou colocar uma questão simples e ia pedir para vocês serem bastante objetivos, né, que a gente já gastou bastante tempo, e bastante objetivos na resposta. O que está se alegando é que, nesse exato momento, em função do que aconteceu na Superliga, resistência, posicionamento de governos, posicionamento de torcedores, o futebol ele vive um momento
momento decisivo, né? Sem dúvida, que vai definir mais ou menos para onde é que ele vai. Então, eu ia perguntar para vocês, é claro que isso não é uma questão simples de fazer, mas qual é o sentimento que vocês têm, para onde é que vai como é que vai se desenrolar esse embate, né, que você está tendo agora? Seria simplificando bastante entre mercado e tradição, mercado e futebol, mercado, enfim. É isso aí. Numa, você que ficou bastante quietinho aí durante o tempo inteiro, eu ia perguntar para você fazer suas considerações finais em torno disso, né? Como é que vai desenrolar esse jogo, né? Como é que você acha que vai desenrolar esse jogo? Eu acho que a evolução já está em curso, né? Na direção de uma mercantilização cada vez maior do futebol. Provavelmente, assim, esse projeto de criação de uma Superliga volte numa forma talvez um pouquinho modificada, mas esses projetos de ligas fechadas na linha do que a gente observa no esporte americano é algo que está assim, em discussão há umas 2 décadas e, de uma forma ou de outra, deve se concretizar. Aí a gente vê, tem um elemento assim que também acho interessante assim na discussão em volta dessas ligas fechadas em particular, que foi defendido pelos presidentes do Real Madrid e da Juventus de Turim, o Florentino Pérez e o Agnelli, em relação ao projeto da Superliga, que era a conquista, a consolidação da conquista dos chamados mercados asiáticos. Tá? É muito significativo que discussões assim que vazaram, né, e envolveram esses clubes da Superliga tenham demonstrado que o objetivo seja, como já foi um pouco comentado, assim, uma relocalização de um número crescente de jogos em estádios que seja na China, em particular, mas também em outros países asiáticos, como Coreia do Sul, o Japão, que representariam hoje os mercados mais dinâmicos, mais pungentes, em termos de parcerias comerciais, em termos de venda de produtos derivados, camisas, etc., e também, obviamente, de direitos de TV. Se esquecer o que representam também as apostas. O mercado de apostas no esporte, hoje em dia, em países onde elas são legalizadas, hoje é o caso da maior parte dos países, é absolutamente considerável quando for ligado ao futebol. Então, no fundo, que você vê assim, que através disso, mesmo se não é vinculado exatamente ao mundo do futebol, a gente tem mais uma prova de perda de importância da Europa e, pelo contrário, de uma centralidade cada vez maior da Ásia do ponto de vista econômico, como um peso econômico na economia mundial. Porque hoje, se você pensa em mercado assim, em crescimento do mercado para esses grandes clubes, né? E a Ásia, que representa a nova Meca, entre aspas. Né? Bicalho, você queria fazer um comentário, né? Não, queria... Você já encerrou? Sim, sim, sim. Obrigado pela sua contribuição. E ouviram, né? Numa seguiu no tempo ali, tranquilamente, demonstrando que realmente ele está amadurecendo ao longo desses programas, né? Está conseguindo ser objetivo e claro. Pradinho, para onde é que vai esse jogo? Bem,
Eu acho que nós estamos vendo no mundo, por um lado, um crescimento muito grande de todos esses novos negócios, de um processo de expansão da economia de plataforma, e cada vez mais é o comprador desses, desses conteúdos do futebol. Mas, por outro lado, nós estamos vendo também no mundo alguma reação contra isso. Só para chamar a atenção que, recentemente, há ações antitrust contra as chamadas Big Techs, tanto nos Estados Unidos, pelo Federal Trade Commission, quanto na Europa. É muito difícil a gente saber qual vai ser o desenrolar desse processo de mudança que está havendo na área de entretenimento. Nós estamos justamente num período de transformações muito rápidas. Se, por um lado, há uma forte pressão para a ampliação do espaço de mercado, há já sinais de reação contra o excesso da comodificação, essa sensação de mal-estar que foi levantada aqui na experiência britânica, na reação contra essa liga, ela se expressa com um sentimento difuso passando por muitos países. Então, é muito difícil a gente ter clareza quanto à natureza do cenário no mundo em processo de mudança tão grande quanto esse. Eu entendo que países como o nosso, como o Brasil, por exemplo, que ainda está distante daquilo que ocorre nos grandes mercados como a Europa, deve se expandir muito esse processo de comodificação, as pressões por esse lado vão ser grandes. Por outro lado, a impressão que eu tenho é que, internacionalmente, vão haver muitas forças de resistência à radicalização desse processo. Mas aí nós caminhamos num campo de absoluta especulação. Mais do que um analista desse processo, eu me considero muito mais um espectador num momento histórico de rápida mudança e onde os rumos do capitalismo está muito difícil de saber para onde vão nessa imensa crise da contemporaneidade. Obrigado, Prado. Eduardo Costa Pinto, para onde vamos no futebol? Para onde vamos? E olhe e observe, pessoal, que o Bicalho tinha prometido que não ia fazer pergunta difícil no final. Então, ele fez a pergunta mais capciosa da história. E porque é aquela entrada que ele deu, que é o seguinte: a gente tem um capitalismo contemporâneo que é marcado pela incerteza, que a gente não sabe a trajetória, isso no sentido geral do caminho. A gente tem toda uma disputa geopolítica, que forma de intervenção, que tipo de regulação, que novidade. E o Bicalho pergunta para a gente assim: qual vai ser a trajetória do futebol nesse processo de mercantilização? Responde menos do que 5. Mas aqui, na verdade, assim, eu acho que o Numa trouxe um ponto fundamental, que é uma tentativa cada vez maior de abrir espaço, da continuidade do processo de acumulação. Ou seja, quem está no topo da cadeia, ou seja, desses grandes clubes, desses grandes espaços, e como o Prado alertou do processo grande de concentração, eles estão avançando para continuar o processo de acumulação. O DM de linha, o D de linha do capital portador de juros, a busca é continuar esse processo de abertura de novos espaços. Então, como o Numa bem alertou, a China é esse caminho. Ao mesmo tempo, quais são os limites políticos e econômicos desse processo? O quanto a questão do controle da propriedade, o quanto a questão de isso vai gerando uma concentração cada vez maior, você você elimina a dimensão do enraizamento, a questão dessa mercadoria, que não é mercadoria, você transforma um valor, uma torcida, uma paixão, em uma mercadoria. Então, quanto isso dessas tensões, eu acho que o evento da Superliga e esse tipo de reação, inclusive com o Baixo alertou, da questão do controle de propriedade, é um início, é um processo em curso, mas que já existia. Então, a gente vai ver uma luta, uma economia política desse processo, a tentativa de manutenção da não mercadoria e do avanço desse processo, formas de reação, e mesmo eu queria ressaltar, e aí evocando, em certa medida, as falas do Simas, e mesmo quando você tem a mercantilização, você tem as frestas. Então, o pessoal leva do estádio para a rua a forma de olhar e de entender o futebol. Então, existem reações políticas maiores, mas também existem formas de reação a esse avanço, e uma coisa não elimina a outra. Então, as tensões, as contradições permanecem,
E aí, sendo muito sincero, Vicário, eu acho que essa tem uma tendência de reação, mas eu não sei para onde vai, não. Eu vou fechar, como eu não sei para onde o capitalismo vai, eu não sei para onde a lógica do capitalismo no futebol, e eu vou pipocar nesse momento, eu não sei. Gente, não saber não quer dizer nada, né? Só significa que a gente não sabe. Afinal, não se esqueça, nós somos pesquisadores, né? Estamos sempre ali no limiar do conhecimento. Portanto, tratamos por muitas coisas que a gente não sabe. Inclusive, o que aquilo que a gente sabe é o que menos nos interessa, né, Prado? Um bom pesquisador, o que eu sei não me importa. O que importa é que eu vou aprender, né? Baixanzinho, começou com você, né? Termino com você, um apaixonado pelo futebol também, né? Aqui também, acho que Numa também, né? Nem falamos do time do Numa, né? Respeitamos, exatamente, o valoroso Bordeaux. Mas, Baixanzinho, para onde é que vamos? Abre o seu microfone, Baixa. No caso do Numa, né? Não falemos de casos tristes, né? Mas, enfim, bom, eu encaro com algum ceticismo, né? É interessante observar essas reações que houve de torcedores, né? Mas que aconteceram principalmente na Inglaterra, né? Não aconteceram, por exemplo, na Espanha. Tá? Então, as reações também não foram reações homogêneas, tá? Houve reações variadas. Agora, uma coisa é fato, né? Voltar àquele velho futebol, que a sua geração é dos Carlos, né? Experimentaram até os anos 70, 80, isso já era, né? Não volta, né? A coisa avançou demais para retroceder aquela coisa mais romântica do passado, né? Quer dizer, vamos colocar aqui na terminologia do capital, já avançou demais, né? Para retroceder alguma coisa mais próxima, aquele espírito do futebol e do funcionamento das coisas, né, no mundo da bola, né? Isso não vai acontecer. Agora, freios em relação a esse movimento o movimento que está em curso, né, de mercantilização, aí é que pairam as dúvidas, né? Houve muito otimismo quando houve a crise internacional de 2008, 2009, que seria uma virada, né? Que seria o início de uma nova era, de um novo regime, de uma nova fase, e não foi bem o que aconteceu, né? E, no fundo, também nas nossas discussões sobre a pandemia, também está colocado, né? Se né, pós-pandemia, né, vamos ver um novo mundo, né? Quer dizer, as lições ensinadas pela pandemia, e também é preciso ter alguma cautela em relação a isso. Então, é o que se coloca para o futebol, né? Pode ser que, no Reino Unido, tente alguma coisa no caminho, ou de ter um regulador externo, ou a regra alemã, mais difícil. Só que, enfim, pode ser que fique tudo agora, né? Um momento mais agora de calor, depois que essas coisas se colocam, a coisa não ande, e depois o movimento, a tendência que já vinha se observando de mercantilização volte a se manifestar de maneira mais clara, né? Quer dizer, tem um texto que eu li nesses últimos dias que dizia algo do tipo: torcedores 1-0, mas não se entusiasmem muito, né? Então, talvez esse seja o meu fechamento, né? Fazendo aqui a ponte com esse título, né? Talvez seja um pouco isso. Obrigado, Baixa. Bom, gostaria de agradecer, né, a participação de vocês, a participação dos nossos amigos, né, que nos acompanham nesse debate, nessa nossa conversa quinzenal, né, que nós temos, esse encontro quinzenal que a gente tem com o pessoal que acompanha a gente. E antes de terminar, gostaria de dizer, nós vamos deixar, né, as citações para os artigos que nós colocamos aqui na descrição do vídeo, né? E a gente se baseou, na verdade, em alguns sites, né? O Ludopédio, que é um site muito legal, né? Muito legal, muito legal. Muito material sobre futebol, estudos sobre futebol. A Trivela, né? Que é um clássico, é um site tradicional, né? Feito pela meninada lá, a rapaziada da Central 3, aí, que tem
Tem o site da Trivela, tem um podcast muito legal que eles fazem, acho que é a melhor mesa redonda que tem de futebol, o que discute futebol justamente levantando essas questões que a gente levantou aqui, né, que é o podcast da Trivela. Fala do Baião de 2 também, que é mais na localizado, Central 3, regional, né, para quem né? gosta de futebol, eu gosto, né, de acompanhar futebol nordestino, então tem o Baião de 2, tem o pessoal do Pontapé, né, o Velho Trajano lá com o Dudu Monsanto, fazendo um podcast também muito legal, e mais Som da Torcida, e lá do B do Rio, uma série de pessoal da Central 3 faz um trabalho muito interessante. E se vocês quiserem bons podcasts de futebol, busca lá na Central 3 que vocês têm. Ou pelo menos eu chutei muita coisa lá para poder colocar hoje aqui. Então, agradecer, porque é um pessoal que faz um bom trabalho jornalístico na área de futebol, né? Que é uma coisa importante. Bom, então, agradecendo a todos os nossos amigos que nos acompanham, né? Vamos nos encontrar, né, daqui a 15 dias, no próximo Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. E, para finalizar, lembrando uma frase do Arrigo Sacchi, né, que foi o treinador da seleção italiana de 94, e do grande Milan, né, do Milan que modificou o futebol: o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Então, essa é a frase do Sacchi que eu acho que justifica por que nós ficamos aqui esse tempo todo discutindo esse tema. Um beijão para todos, nos vemos, se cuidem e até a próxima.